Estamos de volta aí com o canal Semiótica Política, né? Sempre fazendo aí comentários sobre política, as análises, né? E também comentando algumas notícias sobre a política. Nosso comentário vem hoje sobre uma notícia que diz que o Ministério Público Federal acusa a União de censura, racismo e homofobia por vetar aquela propaganda do Banco do Brasil, né? Então, a ação civil pública ela foi ajuizada, né, pedindo indenização de 51 milhões por dano moral coletivo. Então, assim, para entender a notícia, o governo federal, né, o presidente Jair Bolsonaro, teria aí vetado uma propaganda e pelo simples fato de que ela era muito alternativa, segundo alguns comentários que eles fizeram ali, né, que exibiam pessoas negras, um personagem transexual, né, e também era intitulado de Selfie. E os comentários sobre isso são os mais esdrúxulos possíveis, né? O Ministério Público Federal ali do Rio Grande do Sul, então, ajuizou essa ação civil pública, né, contra a União, por ilegal veto de censura imposto à peça publicitária do Banco do Brasil, denominada Selfie, né, estrelada então por atores e atrizes, em sua maioria negros, né, e também tatuados, com cabelos coloridos, e uma personagem transexual que visava. Qual era o objetivo da propaganda? É trabalhar a diversidade racial e orientação sexual e idade de gênero brasileira, né? Porque essas pessoas são o povo brasileiro e elas também abrem conta em banco. A ação pede ali à justiça que a exibição da propaganda seja retomada conforme a contratação original da mídia e também que a União pague por dano moral coletivo de 51 milhões, né? Então, é isso que temos aí para o momento. Pelo menos, eu achei que isso ia passar batido lá no Ministério Público, mas pelo menos entrou com essa questão aí, né, Diego? Sim, bom, o que acontece, Fábio? O que é importante salientar, né? Primeiramente que existe um regulamento que rege as empresas estatais e nesse regulamento já é predisposto que o governo federal, a União, ela não pode interferir no regimento da mesma empresa, né? Dessas empresas que são estatais. Então, o veto por si só ele já é contra o estatuto esse requerimento das estatais, né? Então, ele realmente não poderia acontecer de forma alguma. Outra questão importante, né, é que esses 51 milhões que foram pedidos de indenização, eles devem ser utilizados pela própria União para fazer campanhas contra a homofobia, contra a LGBTQ-homofobia, lá, enfim. Então, isso é muito importante também para que seja cada vez mais difundida, né, essa ideia de que a diversidade existe. O Brasil ele é um país plural, a gente não pode de forma alguma agir contra isso, né? Então, aí é preciso ser respeitadas as diferenças. O Bolsonaro, quando fez esse veto, essa censura a essa propaganda, ele disse que isso estava sendo feito porque era contra a plataforma política dele, né, a visão política dele, desde a sua campanha. Acredito que é importante salientar que, embora ele seja contra, né, ou pelo menos não seja a favor dessa questão dos homossexuais, dessas diferenças, né, por supostamente ele ter um centro do que é a família brasileira, né, uma visão diferente e totalmente errônea da realidade do que é a família brasileira. Ele julgou então que isso não condizia e por isso ele não queria ver supostamente dinheiro público sendo gasto para difusão desse tipo de visão, né? Mas o Brasil ele é sim um país plural, com diversas raças, diversos credos, diversas orientações sexuais, e isso precisa ser respeitado, deve ser respeitado, e por isso o Ministério Público Federal ele tem então embasamento para levar adiante essa denúncia, e tanto que vai ser levada, né? Foi protocolada então essa questão, essa ação, e vai então ser levada adiante, sim. Isso eu acho que já é uma pequena vitória contra a discriminação,
E o governo precisa compreender também que ele não é uma autoridade sobre toda a verdade, né? A lei ela precisa ser obedecida e mesmo o alto escalão do governo não está acima da lei. Essa aí não é nada de diferente do que foi feito até mesmo em campanha e muito antes dele ser candidato a presidente, quando ele já era ali deputado federal, né, Aquiles? Sim, sim. A questão também do Banco do Brasil foi um escândalo, porque foi uma das primeiras vezes em que essa plataforma liberal do governo foi colocada em xeque, porque durante a campanha se defendeu a liberalização da economia. E uma das questões que não poderia ser feita seria o Estado se intrometer na política interna de uma empresa, no caso, do Banco do Brasil. A propaganda já havia sido feita, já, inclusive, já, se não me engano, o comercial já estava para passar na televisão, e aparentemente alguém teria avisado ao governo que existia essa propaganda. Tão logo eles ficaram sabendo, e o Bolsonaro teria assistido previamente, ele mandou cortar, não vai passar na televisão, porque vai contra a plataforma que ele defendia durante a campanha, ia contra e não seria o perfil, esse também foi usado, não seria o perfil do que o banco está buscando, aqueles jovens ditos alternativos. Qual o perfil de jovem que o banco está buscando? Não sabemos. Talvez um jovem mais assim, um jovem mais do século XIX, talvez, quem sabe, né? O que eu vi, agora eu não sei quem foi, talvez o ministro da Economia, não sei, que falou referente a isso, dizendo, não foi nem o ministro da Economia, acho que foi o presidente do Banco do Brasil. E ele se confundiu um pouco quando ele falou que eram jovens de uma sociedade alternativa. Eu acho que ele confundiu um pouco de Raul Seixas com esquerda e deu uma pequena misturada ali em conceitos, né? E o pessoal um pouco viaja, né, no que quer dizer esquerda e direita, né? E realmente são questões bem simples de definir, mas infelizmente aí o pessoal acaba conceituando como hippie ou então como, né, música aí do Hal Seixas mesmo. Então ele já errou nesse quesito e disse que meio que colocou que uma narrativa de direita conservadora havia vencido uma narrativa de esquerda, uma visão totalmente torta de mundo, né? Na verdade não foi isso que aconteceu, não. O que aconteceu ali foi o antipetismo, né? Ou a menos que a gente acredite que 57 milhões de pessoas elas são de extrema direita, isso ou conservadoras, né? No mínimo, e que isso não é uma verdade, né? A gente sabe estatisticamente que não é isso, até pelas as outras eleições. É um antipetismo, as pessoas estão desiludidas, elas ficaram cansadas mesmo das coisas que estavam acontecendo. Infelizmente elegeram o pior candidato possível, né? E agora a gente está colhendo aí os frutos, né, do que o resultado de que foi essa eleição, né? Eu tenho aqui também que a ação ela acusa a União de ofender a Constituição também, né? Que veda o preconceito com base em raça, com base em sexo, né? E do indivíduo, né? Conforme o artigo 3, inciso 4, que inclui preconceito denominado, justamente o que o Diego falou, né, de LGBTQ-fobia, né, que vem como uma discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais, ou seja, como aqueles falou, é ridículo que um governo que se diz liberal, que na verdade não é, né, e vamos dizer, eles podem se denominar neoliberais, mas mesmo assim não são, porque são liberais apenas na economia e entre muitas aspas, né? Porque, vamos dizer aí foi um baita tiro no pé, um erro
crasso aí que agora eles vão ter que pagar, né, ô Diego? Com certeza não vai sair barato isso daí, né? Sem dúvidas. Vão ter que pagar, né? A lei, ela não está. Ninguém está acima da lei, né? A lei, ela é para todos, independente de classe, raça, orientação sexual ou cargo exercido. Então, isso foi uma falha e vai ter que ser pago como uma falha que foi. Duas questões que eu acho importantes citar também é que após o veto, né, a censura, né, quando se fala muito em ditadura de esquerda, né, hoje a gente vê a censura dos meios de comunicação por parte do governo federal, que é de direita. Então, uma coisa que eu acho importante citar, aliás, duas coisas. Uma delas é que o responsável pela realização dessa estratégia de marketing foi convidado a se retirar do Banco do Brasil, né? Então foi feita uma reunião onde ele, de comum acordo, aceitou sair do seu cargo, né, diretor de marketing. E outra questão que eu acho bacana citar, assim, foi o protesto, né, que aconteceu através de uma empresa de alimentação, no caso a Burger King, né, onde eles fizeram uma campanha eleitoral como um protesto sobre essa situação, onde eles convidavam, procuravam um elenco para o novo comercial do Burger King e eles, na descrição dos requisitos, eles solicitavam que, para que as pessoas participassem desse comercial, elas teriam que ter participado de um comercial de banco que tenha sido vetado e censurado nas últimas semanas, podendo ser homem, mulher, negro, branco, gay, hétero, trans, jovem ou idoso. Então, justamente fazendo uma referência a essa campanha, né, que foi vetada aí pelo governo. Então, meus parabéns ao Burger King por essa atitude. Nós, como eu falei, a gente vive em um país plural e isso precisa ser respeitado e o governo precisa compreender que ele não faz política, não faz governo para si mesmo. Ele faz para o povo brasileiro é plural e isso deve ser respeitado e essa ação foi com certeza um desrespeito a toda a nação. O governo mesmo ele se confunde, né, com termos e conceitos, né, como é de praxe ali. Usou a agenda conservadora, o padrão da família brasileira, né? Isso é uma baita gafe. Além disso, aquelas questões também que eles confundem direto, que é minoria numérica e minoria sociológica. Os negros são minoria sociológica, mas são maioria numérica, e eles confundem um pouco. Confunde também com questão de Estado e país, né? Essa diferença de conceitos, confunde que o presidente ele é do executivo, ele não manda no país, ele governa, né? Várias coisas aí que ele tem errado e de maneira bem, são erros bem grandes, assim, que é uma vergonha internacional, né, Aquiles? E a gente, infelizmente, está fadado a isso, né, no momento. O governo, eu diria, ele não cansa de passar vergonha, sobretudo internacional, né? Mas a questão do banco pegou muito mal também, porque boa parte do eleitor que votou no Bolsonaro não necessariamente é um eleitor conservador. É um eleitor de direita que defende a liberalização da economia e que apostou no Bolsonaro pelo discurso dele e do Paulo Guedes de de trazer uma agenda liberal para o país. Que a última vez que nós tivemos essa agenda foi ainda durante o governo Collor. Então, faz muito tempo, foi em 92, 93, que o Collor começou com essa agenda. Só que a partir do momento que o governo decide cancelar uma propaganda utilizando um discurso ideológico, né, um discurso conservador e vetando sem nenhuma justificativa plausível, o próprio mercado reagiu mal a isso. O dólar subiu,
o mercado se agitou e o porta-voz, eu tenho muita pena do porta-voz, o general porta-voz do governo, porque ele o tempo inteiro tem que dar uma de bombeiro, ele tem que estar apagando incêndio que o próprio Bolsonaro cria. Deve ser o pior lugar para estar é ali, sendo porta-voz de um governo que joga contra si mesmo. Não é necessário ter uma oposição, porque a oposição pode só ficar sentadinha esperando, porque o governo cria fatos contra si mesmo. Esse do Burger King, perdão, esse do Banco do Brasil é mais um. Não havia uma necessidade do governo de fazer isso. Agora, se ele não quer que essa agenda dita alternativa seja discutida, ele conseguiu justamente o contrário. Ela vai ser discutida. E ela vai ter uma exposição que muito provavelmente não teria por parte do governo. Exatamente. Bom, e ali para completar, assim, para finalizar o que a gente tem nesse vídeo para hoje, eu vi também críticas ao Burger King, né, que na verdade ele só estava, aquela crítica de esquerda, né, que ele só estava interessado no lucro e tal, a empresa não estava querendo saber de questão racial e nada disso, né, e que o mais importante não são essas conversas aí sobre esquerda identitária e tal, e sim o que importa são a questão de classe ou então a economia. Bom, ok, crítica ouvida, né? Agora, que bom que tem empresas que, por mais que queiram visar o lucro, elas ainda falem disso, né? E se não é importante para você a questão identitária, para muitas pessoas né? Então, assim, ainda que tenha né, a questão de exageros ali em muitos grupos de questões identitárias, eles são importantes como todas as outras questões, né, em diversas visões ideológicas, né, e agora, que bom que pelo menos o Burger King reagiu, né, quer dizer, mesmo que seja uma questão de lucro, né, pelo menos está fazendo uma coisa correta, né, que é defender essa pauta aí. Quando a empresa erra, ou quando o governo erra, a gente tem que criticar, mas nesse caso não teve erro do Burger King. Né? Fica aí no ar essa questão, mas a crítica foi devidamente registrada aqui também pelos nossos ouvidos atentos. Então é isso, né, pessoal? É isso e até a próxima, então.